Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos, através dos estúdios da Rádio Nazareno, transmitindo mais um programa para o nosso povo, o programa O Momento da Palavra. Eu sou o pastor Gesiel Costa e estarei convosco mediante esses minutos para meditarmos em uma porção da Palavra de Deus. Um bom dia para você, uma boa sexta-feira. O dia hoje está muito gostoso, clima bem ameno, não tão quente como é o costume aqui em Cuiabá, mas um clima gostoso. E para você que está indo para o trabalho, ou que já está no trabalho, ou no seu veículo, ou mesmo na sua casa, nos seus afazeres ligado na Nazareno, você estará ouvindo uma palavra da parte de Deus. E você que está no rádio e ainda não conhece a Nazareno pelo Facebook, acesse aí Nazareno Cuiabá pelo Facebook e você estará então ouvindo a palavra do Senhor nosso Deus. Eu vou fazer uma oração neste momento para dar início ao estudo de hoje. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos na Tua presença aqui através dos estúdios da Rádio Nazareno, acreditando que o Teu povo ouça a palavra e sejam impactados por ela através do poder da Tua palavra. Abençoa cada um de nós que estamos, abençoa o Teu povo, todos que estão diante do rádio ouvindo este programa. Te pedimos essas bênçãos agradecidos em nome e para a glória de Jesus. A palavra de Deus está escrito em Gálatas 4:4, um versículo conhecido, que é para a nossa meditação, onde o apóstolo Paulo escreve para os gauleuses, falando sobre Cristo. E ele diz: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, ele fala da plenitude do tempo para o nascimento de Jesus. E nós observamos e entendemos que o nascimento de Cristo se tornou necessário porque o homem pecou, conforme Paulo escreve para os Romanos, falando desta verdade. Paulo diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Paulo também é o escritor que diz que por um homem entrou o pecado no mundo e que pelo pecado também entrou a morte. Por isso que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele diz que não há quem entenda, não há quem busque a Deus, porque todos se extraviaram. Então, mediante a situação que o homem entrou, situação de pecado, situação de distanciamento de Deus, situação de angústia, situação de pesar, de ódio, a consciência. Todas essas questões, Deus enviou seu Filho, fez uma promessa do nascimento de Jesus para que pudesse resgatar o homem novamente. Com o nascimento, com a vida, o ministério, a morte, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, ele então garante ao homem a salvação e a libertação dos seus pecados. Este homem que está afastado, que não entende, que não busca, mediante a aceitação do sacrifício de Jesus, ele então é liberto. Mas as promessas, conforme disse o apóstolo Paulo, que em Gálatas 4:4, cumprindo, ouvindo a plenitude dos tempos, quer dizer, houve um tempo determinado para que o Messias nascesse. Houve um tempo estipulado. Então, quando cumpriu este tempo estipulado, é que nasce Jesus. Então, houve um tempo. Quando nós olhamos ao longo dos séculos, o Senhor Deus, ele projetou este templo, ele marcou esse templo, ele determinou o tempo, conforme diz Paulo, quando vindo a plenitude do tempo. A plenitude é o tempo estipulado, é a medida exata, é o que transborda, é o limite, a plenitude é o acerto geral, a data marcada, né? E nós observamos, antes das passagens do apóstolo Paulo escrita aos Gálatas, que houve diversas promessas
do Messias. E a primeira promessa do nascimento do Messias foi logo o homem pecar. Porque a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, esse homem foi Adão, e pelo pecado a morte. Então logo que Adão pecou, já na sequência nós vemos a promessa do Messias, do resgatador. Gênesis 3:15, foi a primeira promessa: nascerá um da semente da mulher. Esta é a palavra, que esmagará a cabeça da serpente. Então a primeira promessa de redenção está em Gênesis 3:15. E depois, ao longo dos estudos do Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo também, a gente vê as expressões voltadas para o Messias, por mais que as palavras e as promessas do livro de Gênesis elas sejam figuradas, mas Gênesis e Lucas e Êxodo, todos os textos da Bíblia, eles falam do Messias. Êxodo especialmente fala do Cordeiro Pascal. Levítico, a gente vê as promessas do Messias através do sacrifício do Cordeiro que morre. Em Números, em Deuteronômio, nós vemos a profecia de Moisés falando de um profeta que viria. E este profeta está apontado para o Senhor nosso Deus, o Cristo prometido, o que resgataria a nação de Israel. Ao longo dos livros históricos também, desde Josué, Juízes, Ruth, Provérbio, todas as expressões estão voltadas. Aliás, Provérbio não é livro histórico, mas é livro poético. Mas dentro dos livros poéticos também, nós olhamos para Jó, quando ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Então, quando chega nos livros poéticos, apesar de Jó estar no período patriarcal, ali entre Abraão, Isaac e Jacó, posteriormente ali paralelo, mas ele já tinha em mente a promessa do Redentor. Por isso ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. E nos livros poéticos, principalmente nos Salmos, o Salmo capítulo 2, tem a promessa do reinado do Messias. Quando no capítulo 2, o versículo de Salmo, o salmista diz: pede e te darei as nações por herança. Apesar de este versículo ser muito usado para os cultos e as palestras voltadas para as missões, pedindo que os missionários peçam as nações para que sejam salvas, mas a literalidade, a interpretação do texto está dizendo para o Messias que reinaria sobre todas as nações. Pede-me e te darei as nações por herança. Então o Messias que reinará literalmente durante seus 1000 anos no milênio sobre as nações que o Senhor lhe daria. O Salmo 22 também é um salmo profético, falando sobre o Messias. O Salmo 22 fala que nenhum dos seus ossos seriam quebrados, como de fato na crucificação de Cristo nenhum osso foi quebrado. Salmo 22:18 diz que repartiram suas vestes. Então os soldados, queriam e quiseram e puseram as mãos sobre as vestes de Cristo. No momento que eles tiram a túnica, lançaram sorte. Quem ficará com essa túnica? Porque eles estavam ali entre 4 soldados de divisa, e os judeus tinham vários tipos de vestimentas, e as deles foram doadas, mas a túnica costurada, aliás sem costura, preparada por Maria, eles lançaram sorte, porque era uma vestimenta doada pela mãe, de coração, com interesses e com sentimentos. Quando os soldados fizeram isso, Jesus olhou para Maria e viu que ela estava se lembrando do momento que doou as vestes para o filho. Então ele olhou para João, olhou para Maria e disse: mulher, está aí teu filho, apontando para João, que ficaria no consolo de Maria, porque ele partiria. E olhou para João e consolou ele, dizendo: filho, está aí tua mãe. Então até no momento que ele precisava
de palavras até o momento que Cristo é quem precisava de consolo, palavra de incentivo. De fato, ele que estava consolando e incentivando tanto João quanto a Maria a continuar, a persistir no amor e na fé que uma vez foi-lhes dado. Bem, estamos de volta com o programa O Momento da Palavra. E quem está na audiência é o nosso amigo pastor Eurico Machado Sanches, presidente do Campo de Colíder, está no seu carro, sintonizado na Rádio Nazareno. E você também que está através do Facebook, Nazareno Cuiabá, temos várias pessoas sintonizadas conosco. Irmã Silvia Moreira diz: a paz do Senhor e tenha um bom dia e um bom trabalho. A paz do Senhor, irmã Silvia Moreira. Deus abençoe, um bom dia e um bom trabalho. A irmã Marta Ferreira Amaral diz: a paz do Senhor e bom dia. Glória a Deus por esta palavra. A paz do Senhor, irmã Marta Ferreira. E a todos que estão sintonizados na Rádio Nazareno, e também através do Facebook, um bom dia, um bom trabalho para todos vocês. Nós estamos falando sobre as palavras de Paulo, que diz assim: e cumprindo-se a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então, as palavras de Paulo expressam promessas sobre o Messias. Também chegou aqui uma mensagem do nosso amigo pastor irmão Jaime Aguiar. Ele está também sintonizado. Um grande abraço aí para esse nobre amigo e que tenha um bom dia na paz do Senhor. O Messias prometido, cumprindo-se a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. E antes da plenitude, antes do tempo determinado por Deus, marcado por Deus, para que o Messias viesse ao mundo, várias promessas foram ditas sobre o Messias ao longo dos séculos. E estamos falando sobre essas promessas ao longo da Bíblia, desde Gênesis, que foi a primeira promessa, até os livros poéticos em que citamos algumas referências. Então, no Salmo 22, nós vemos que há profecias, apesar de ser um salmo, mas é um salmo profético, falando especialmente sobre o Messias, o seu sofrimento, o seu reinado, todas as coisas que de fato aconteceram com a chegada do Messias. O Salmo 69 também é um salmo profético que aponta para o Messias, e o Salmo 69 fala sobre o escárnio que o Messias sofreria. E de fato ele sofre escárnio pelos soldados, por uma boa parte da população, quando quiseram pôr à prova o seu poder dele, exigindo milagres, como Herodes queria ver milagres, se de fato ele era o Messias. As suas vestes também estão profetizadas no Salmo 69, dito que ele tomaria vinagre, ou que lhe dariam vinagre no lugar de água enquanto ele estivesse com sede. Então, vemos as promessas sobre o Messias ao longo da Bíblia, nos livros históricos, nos livros poéticos, no Pentateuco, nos livros proféticos principalmente, até porque são diversas as profecias, tanto dos profetas maiores quanto dos profetas menores, falando a respeito do Messias. Ao longo da Bíblia, são mais de 330 promessas ditas sobre o Messias, a respeito do Messias. E as maiorias destas promessas, destas 330 promessas, são mais do que isso, falando sobre o Messias, elas falam detalhes da vida do Messias. Elas dizem sobre as particularidades da vida do Messias. Então, algumas delas bem claras, quando o profeta menor, chamado Miqueias, ele profetizou no capítulo 5, versículo 2, quando ele disse: e tu, Belém Efrata, de ti sairá o que há de reinar em Israel. Então, o Messias sairia de Belém. E quando nós chegamos no Novo Testamento, nos livros, nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus está morando em Nazaré, a 160 quilômetros de Belém. Maria está
no 9º mês de gravidez praticamente. E parece que tudo convergeria para que a profecia de Miqueias não cumprisse, porque eles moram em Nazaré. A promessa de Miqueias seria em Belém, o nascimento do Messias. E Maria grávida de 9 meses. Mas o texto de Lucas diz assim, que o imperador César Augusto fez exigências para que as pessoas viessem a Belém alistar-se. E as pessoas vieram para Belém. O certo seria Jerusalém, a capital, aonde seria uma cidade maior, com maior capacidade para receber as pessoas nas suas estalagens, nos hotéis e suas casas, para que as pessoas pudessem fazer o censo. Mas ele ordenou Belém. E Maria veio junto com Jesus e José de Nazaré, andando sobre um animal. E ela já no seu 9º mês. Quando chegaram na cidade, não havia lugar para eles. Nos hotéis, nas casas, estavam todas cheias, porque Belém era menor do que Jerusalém. E as pessoas todas foram para este censo. A única oportunidade de hospedagem que eles encontraram foi em uma casa no fundo, aonde estaria ali os animais. E de fato eles aceitaram este oferecimento de local de repouso e entraram naquela casa e se instalaram próximo aos animais. E o texto de Lucas ou dos outros evangelhos dizem que ele esteve sobre a estalagem, uma manjedoura. E ele nasce ali. Então, só o fato dele nascer ali na manjedoura já cumpriu diversas outras promessas. O fato de não acharem lugar na cidade para um repouso adequado, também diversas outras promessas. E a profecia de Miqueias veio à tona. Ela cumpriu-se cabalmente, porque, de fato, o Cristo prometido, o Senhor Jesus, nasceu em Belém e não em Nazaré. Apesar de ser conhecido como o Nazareno, apesar de ele morar em Nazaré, mas o seu local de nascimento, a sua naturalidade era de Belém. Então ele era o belemita, isto é, natural ou de nascença em Belém. Mas por moradia ele estava em Nazaré e foi chamado de o Nazareno. O profeta Isaías também fala sobre a chegada do Messias e a reação do povo com a chegada do Messias. No capítulo 9, no versículo 2 e 6, o profeta diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome, e o Senhor será sobre ele, sobre os seus ombros estará, e o seu nome será Maravilhoso, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Porque algumas pessoas dizem maravilhoso e põe uma vírgula, conselheiro e põe outra vírgula, Deus Forte, mas são todas palavras compostas. O certo é a pronúncia Maravilhoso Conselheiro, vírgula, porque de fato ele é um conselheiro maravilhoso. Deus Forte, são palavras compostas. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então foram as profecias ditas por Isaías a respeito do Messias. E de fato Cristo tinha os melhores conselhos para as pessoas. Conselho de perdão, conselho de arrependimento, conselho de mudança de vida, conselho de acerto nas suas decisões. Então Cristo teve de fato o melhor conselho, e era um Deus forte, porque vence as tentações do inimigo, vence as propostas do mundo, vence tudo, vence inclusive a morte, porque ele não tinha pecado. Então era um Deus forte e Pai da eternidade, porque ele diz isso ao longo do seu ministério, dizendo para os discípulos: antes que Abraão existisse, eu sou. Quer dizer, ele é. O eu sou ali é uma referência não ao verbo ser, eu sou, tu és, ele é. Mas o eu sou é uma referência ao nome que Deus deu a Moisés.
vai e diga que eu sou te enviou, Moisés, que se constitui o tetragrama, YHWH, que é impronunciável no hebraico, e que as pessoas, para poder pronunciar com normalidade, disseram e entranharam sobre as palavras consoantes dos vogais, consoantes, como se tivesse algumas vogais, e disseram que o nome seria Jeová. Então, eu sou é uma referência ao nome de Deus, ao Jeová. Então, ele é Jeová a porta, eu sou o caminho, Jeová é o caminho, eu sou a vida, Jeová é a vida. Então, Cristo é. Então, por isso que essas palavras do profeta Isaías, elas estão arraigadas em nosso coração, não só para o povo de Israel que brilhou essa grande luz, mas para todos que aceitaram a Cristo. A sua vida será uma vida de luz, uma vida de alegria, uma vida de prazer, uma vida que a luz de Cristo pode iluminar o seu caminho e as pessoas então terem as decisões acertadas, porque de fato Cristo brilha, Ele é a luz, Ele é o sol da justiça. Estamos de volta com o nosso programa O Momento da Palavra. E você que está sintonizado, continue conosco, porque estamos falando sobre Gálatas 4:4. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Quando são 8h36, nós temos já pessoas sintonizadas aqui na Nazareno Cuiabá através do Facebook. Eli Spinelli diz: glória a Deus por esta palavra. Marta Pontes também está na sintonia da programação. Um bom dia para você e a todos que estão sintonizados através da Rádio Nazareno. Deus em Cristo vos abençoe. Estamos falando sobre as promessas do Messias ao longo das Escrituras, cumpridas ao longo dos séculos. Antes mesmo desta profecia de Paulo, cumprindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, a plenitude, o tempo estipulado para a chegada do Messias. Diversos outros profetas falaram sobre esta chegada ou esta plenitude. E estes profetas falaram antes de Cristo, alguns 700 anos antes de Cristo, outros 400 anos, Miqueias 500 anos, Isaías mais de 700 anos antes de Cristo, é considerado profeta messiânico porque foi o que mais profetizou sobre o Messias. E estamos dizendo desde Gênesis, a primeira promessa sobre o Messias, até o dia em que o Messias nasceu, cumprindo a plenitude do tempo, chegado o tempo determinado por Deus para o Messias nascer. Então, antes dessa chegada, antes desse tempo estipulado, diversos profetas falaram da chegada do Messias. E dizíamos que são mais de 300 profecias bíblicas sobre o Messias cumpridas nele. E a última passagem que lemos foi Isaías 9, versículo 2 e 6. Mas também, no capítulo 11 de Isaías, ele diz: do trono da raiz de Jessé nascerá um reino, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor. Não que hajam 7 espíritos. Paulo diz que há um só Deus, um só Senhor, uma só fé e um só Espírito. Quando o profeta diz que repousará sobre ele praticamente esses 7 espíritos, o profeta está falando da plenitude do Espírito. O número 7, na numerologia bíblica, é considerado como o número da perfeição. Não que hajam 7 Espíritos de Deus, mas que o 7 é uma referência para a perfeição, para a plenitude do Espírito. Plenitude é aquilo que é cheio, que é completo. Porque nós podemos ter dons espirituais, mas não todos os dons espirituais. Podemos ter o fruto do Espírito e produzir esses frutos do Espírito. Mas sobre o Messias, que era sem pecado, o Espírito veio na sua plenitude,
Por isso que o profeta Isaías faz esta referência ao número 7, como se fosse 7 espíritos: o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de inteligência, o espírito de conselho, o espírito de fortaleza. Então ele fala dos 7 espíritos de temor e o espírito de conhecimento, falando sobre os 7 espíritos de Deus. Então é a plenitude do espírito, a medida exata. Quando a gente vê esses paralelos em Apocalipse, os 7 espíritos de Deus em Apocalipse, significa a plenitude, a perfeição, a medida toda do espírito sobre a vida do Messias. E isto é muito bom, muito bonito, porque Cristo estava cheio do espírito. O apóstolo Paulo, ele joga luz sobre esses textos que falamos de Isaías quanto de Apocalipse, quando ele escreve na sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 19, dizendo: foi do agrado do Pai que toda a plenitude do Espírito nele habitasse. Então foi o Pai quem colocou toda a plenitude do Espírito em Jesus, em Cristo, no Messias. Então nós poderíamos dizer que o Messias, que o Cristo prometido, ele tinha todos os dons, todos os frutos do Espírito, todo o poder do Espírito estava nele. Nós observamos que dificilmente uma pessoa hoje tenha todos os dons espirituais, porque há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Agora, como diz Paulo, cada um recebe o seu dom. As parábolas de Cristo diz que cada um recebe um talento. Uns têm um talento, outros têm 2 talentos, outros 5 talentos e assim sucessivamente. Então há pessoas que têm um dom, outros 2 dons, outros 3, 4, 5 dons, mas todos os dons em uma só pessoa dificilmente. Agora a igreja de Cristo, ela tem todos os dons. Nós observamos as palavras de Paulo ditas para a igreja de Corinto, dizendo que eles tinham todos os dons. Paulo diz isso: de que maneira vos louvo? Também, todavia, não vos louvo. Apesar de eles terem todos os dons, não tinham os frutos. E devido a essa falha na produção do fruto em sua vida, a igreja de Corinto pecava, errava, estava vivendo uma vida pautada sobre as obras da carne. Então Paulo faz com que a igreja de Corinto tenha consciência que o fruto do Espírito é necessário e preciso tanto quanto os dons. Precisa-se do equilíbrio. A igreja precisa de um equilíbrio. Ter os dons espirituais, sim. Fazer a busca desses dons, buscar com zelo os melhores dons, como é o conselho, ok. Mas também a produção do fruto do Espírito na sua vida, há uma necessidade. Então muitas pessoas na igreja têm vários dons, mas dificilmente desenvolve com equidade os frutos do Espírito. E nós precisamos ter o equilíbrio. A busca dos dons espirituais é necessária. A marcha da igreja, ela sempre pautou, embasada sobre os dons espirituais. Quando a gente ouve os cessacionistas dizer que os dons ficaram relegados para o passado, para a igreja primitiva, e que os dons hoje em dias não são necessários, até de achar graça, porque a igreja, ela só marcha devido aos dons. A pregação da palavra, o dom da palavra é necessário. As pessoas que pregaram a palavra tiveram os dons da palavra. E os que pregam hoje têm os dons da palavra. Então é através dos dons que a igreja de Cristo marcha. Os que pregam a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, ela está clara hoje na vida da igreja. Então a igreja faz uso dos dons na sua caminhada, é uma necessidade. Então Cristo, ele tinha a plenitude do Espírito. No batismo, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, desceu sobre a vida do Messias, né? Em forma de pomba, em forma corpórea de uma pomba, expressando a pureza do Espírito, mas também a plenitude dele. Então nós temos o Espírito de Deus não como Cristo tinha na sua plenitude, em todos os dons, e a plenitude veio sobre Cristo porque foi do agrado do Pai, como disse o apóstolo Paulo. Então nós vemos essas especiarias, esses relatos na vida do Messias. O Messias, as promessas ditas desde o Antigo Testamento e também no Novo Testamento, expressando exatamente a forma
que o Messias viria, como seria o seu ministério, como seria o seu nascimento, como seria o seu sofrimento. A gente vê isso expresso também sobre o sofrimento do Messias no Pentateuco. As ervas amargas, os pães asmos, o cordeiro assado, tudo apontava para o Messias. O cordeiro assado, símbolo do sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele teve que ser erguido numa cruz. As ervas amargas eram símbolos do seu sofrimento, isto é, expressando que ele sofreria amargamente pelos nossos pecados. Paulo escreve, né, em sua carta aos Gálatas, aos Colossenses, também falando sobre a questão do sofrimento do Messias e pagando os nossos pecados, ou sofrendo pelos nossos pecados. Então, quando Paulo diz assim, que ele arrancou de nós, do meio de nós, as cédulas que eram contra nós, nas suas ordenanças, e cravou-as na cruz. Deixou estes sofrimentos cravados na cruz, e que eram contra nós, então nos dando a liberdade, nos dando a libertação. Hoje somos livres pelo sacrifício do Cordeiro de Deus. Estas eram as promessas ditas desde o Antigo Testamento, principalmente em Gênesis, que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou nasceria um da semente da mulher que esmagaria a cabeça de Satanás, para nos dar a liberdade, para nos dar a salvação. E arrancou do meio de nós, isso é, tirou da nossa alma, tirou do nosso espírito, para que nós pudéssemos hoje ter paz, ter alegria, ter a paz do espírito, né? Porque a justificação é pela fé, e essa fé produz paz, e essa paz é a paz de espírito. Em meio a tantas adversidades que sofremos hoje, a paz ela reina em nossa vida. Em meio ao contraditório, ao mundo, às perseguições que a igreja sofre, com todas as consequências que estão aí expressas na sociedade, a igreja sofre, mas esse sofrimento ele tem paz, como disse Paulo. Nós nos entristecemos, mas não vivemos uma vida de tristeza. Às vezes choramos, mas não vivemos uma vida de um choro constante, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Às vezes somos atribulados, mas não vivemos uma vida toda de tribulação, porque essas questões são passageiras, elas chegam na vida do crente, mas o Senhor nos dá a vitória constantemente. Então nós observamos que estas bênçãos que recebemos da parte do Senhor para superar as adversidades, para suplantar o sofrimento, para viver uma harmonia de paz interior, foi através do sacrifício do Messias. O Messias é quem proporcionou isto para os cristãos. Então, este ânimo que temos, esta coragem que temos, as disposições que temos em Cristo Jesus, foi mediante o sacrifício do Messias. Por isso que ele morre para que nós tivéssemos vida. Por isso que ele sofre para que nós tivéssemos o alívio. Por isso que ele se entristece, como disse aos discípulos. A minha alma está profundamente triste a ponto de morrer, para que nós tivéssemos alegria. Por isso que ele se torna agonia na cruz. A cruz do Calvário era uma agonia, para que eu e você tivéssemos então a paz, a alegria do Espírito de Deus. De volta com a nossa programação, o programa O Momento da Palavra. Diversas pessoas sintonizadas, Deus abençoe a tua sintonia, abençoe o teu dia. E estamos falando sobre Gálatas, capítulo 4, versículo 4, quando Paulo diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então esse tempo determinado, esse tempo estipulado, esse tempo programado por Deus, quando ele chegou, o Messias nasce de fato. Mas antes deste tempo, apesar das profecias já marcarem o tempo, diversas profecias deram detalhes da volta do Messias ou do surgimento do Messias. E estamos falando sobre estas profecias, que foram mais de 300 profecias cumpridas no Messias. Profecias de detalhes do seu nascimento, detalhes do seu sofrimento, detalhes do seu ministério. Então tudo isso nós observamos ao longo da Bíblia, desde os livros antigos, desde o Pentateuco, passando pelos livros históricos, pelos livros poéticos, pelos livros proféticos, tanto os profetas maiores quanto os profetas menores,
profetizaram sobre a chegada do Messias, deram detalhes sobre a vinda do Messias. E falamos do profeta Isaías, que é o chamado profeta messiânico, porque é o que mais profetizou a respeito do Messias, profetizou sobre os detalhes do reino do Messias, detalhes do nascimento do Messias, detalhes sobre a vida do Messias e do sofrimento do Messias. Uma das passagens mais conhecidas sobre o sofrimento do Messias está em Isaías capítulo 53, quando ele diz que o Messias foi moído pelas nossas iniquidades, foi desprezado, homem com que os homens viravam o rosto, foi experimentados no trabalho, homens de dores. Então o profeta Isaías está dizendo do sofrimento do Messias. Então, uma das passagens mais conhecidas. Por que era necessário este sofrimento do Messias, esta morte do Messias? Foi necessário por causa dos nossos pecados. Seríamos nós que deveríamos morrer. Mas o Messias tomou sobre si as nossas dores, foi crucificado para que nós tivéssemos uma vida abundante. O texto do capítulo 53 de Isaías diz que ao Senhor Deus agradou moê-lo, moeu o Messias. Mas também diz assim que o Messias, todavia, o trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. O trabalho da alma, o trabalho de sofrimento causado na alma do Messias, o resultado foi salvação de almas, o resultado foi libertação de almas. Então o Messias passou por todos esses percalços da vida, todas essas adversidades, esse sofrimento psicológico, ele passa porque era necessário que eu e você tivéssemos a libertação e a paz de espírito. E quando o Messias ver almas se rendendo a Cristo, deixando o mundo, optando por receber a graça de Deus, a salvação de Deus, todavia o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito, como de fato fica. Foi um dos evangelistas que escreveu que quando um pecador se arrepende, há alegria no céu diante dos anjos. Então nós devemos observar essa passagem que não são os anjos que fazem festas. Não está dito que são os anjos que fazem festas, apesar deles fazerem. Mas diz que há alegria diante dos anjos. Então o Messias chega diante dos anjos e como se o Messias se alegrasse e dissesse, está vendo? O trabalho da minha alma valeu, o meu sacrifício valeu, foi válido. Olhem para as almas se rendendo, sendo transformadas, sendo perdoadas e chegando-se a Cristo. É como se o Messias dissesse isso. Então ele quem faz a festa para todos nós. Portanto, essas palavras do Messias, elas entram na nossa alma e acham guarida. Nós somos satisfeitos, nós somos gratos por tudo isso que o Messias optou por fazer em nossa vida. Isso é chamado de graças, porque não merecíamos nada. Então não foi por merecimento, não foi por obras, porque as nossas obras são como trapos de imundícias. Então não foi pelas nossas obras, não foi pelo nosso merecimento, não foi porque somos algo ou porque fizemos algo, mas simplesmente pela vontade do Messias, vontade de abençoar, vontade de salvar, vontade de redimir. E isso é chamado de graça, isso é chamado de amor, o amor quantitativo de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O amor qualitativo de João, porque o amor é o amor de pai para filho, que deu o seu filho, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então é a qualidade do amor, qualidade de pai para filho. Quando o Messias nasce, Mateus capítulo 2, versículo 11, ele registra que os magos trouxeram para presenteá-los ouro, incenso e mirra. O ouro simbolizando a realeza, o ouro simbolizando a glória de Deus sobre o Messias, que ele seria glorioso, que ele seria rei, que ele teria poder. O incenso simbolizando que a vida do Messias foi um agrado diante do Pai, foi um sacrifício cheiroso, um sacrifício aceito por Deus, porque foi de espontânea e livre vontade que o Messias se oferece. E a mirra, que é amarga, simbolizando as agruras que o Messias sofreria.
a dificuldade, o sofrimento em tomar a sua vida como humano e sofrer pelos nossos pecados. Então, quando o Messias nasceu, que morreu e ressuscitou, também nasceu ele em nossos corações. O Messias nasce em nossos corações, para nascermos de novo, conforme João 3:5, ele diz que necessário vos é nascer de novo. Por isso que nós nascemos de novo. Então, Deus em Cristo te abençoe, tenha um bom dia, um bom final de semana. E se você quiser acompanhar mais estudos bíblicos, acesse o canal IBD em Ação. Ali nós temos estudos bíblicos específicos para as nossas lições. Quero orar por você e agradecer a sua audiência. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por estes momentos maravilhosos. Continua abençoando essa rede, a Rádio Nazareno, que continuará ela abençoando vidas através dos louvores, através da sua programação e através das suas palavras. Nos dê um dia glorioso na tua presença. Te pedimos essas bênçãos agradecidos em nome e para a glória de você, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Deus em Cristo vos abençoe e voltaremos na próxima sexta-feira.